Oi, pessoa! Criando Sentido é um espaço onde metáforas, afetos e reflexões se encontram na tentativa de dar contorno à vida. Não temos respostas prontas, mas sim uma tentativa genuína de criar significados àquilo que nos atravessa. Meu nome é Fernanda Medeiros, sou psicóloga, mas antes de tudo, humana. Aqui, largo mão do título e entro de pés descalços como pessoa. A ideia desse podcast é dividir com você significados criados para dar conta da vida cotidiana. Se faz sentido para mim, também pode fazer para você. E se fizer sentido para você, também pode fazer para mim e para outras pessoas. Então, deixar o seu comentário nesse episódio, compartilhando sua visão parecida ou diferente da minha, vai nos ajudar a criar esse sentido juntos. Se quiser estar mais próximo de mim, você pode me seguir no Instagram, @Criando Sentido. Primeiramente, eu quero te dar as boas-vindas ao Criando Sentido. Esse é o nosso primeiro episódio, então eu vou começar falando um pouquinho do processo de criação do pod. Eu já estava mastigando essa ideia há muitos meses, eu já estava pensando, nesse conceito, já tinha essa ideia, do que eu queria trazer para essa conversa. Mas, como quase todo ser humano, eu estava naquela, de esperar a hora certa, de esperar o momento ideal, mesmo sabendo que esse momento não existe, Acho que a gente pode até esperar o momento mais oportuno, que talvez é mais adequado, mas um momento ideal, um momento perfeito, isso não existe, A gente não pode viver esperando isso, Às vezes a gente tem que se lembrar. Então, eu me lembrei disso, Que eu precisava colocar essa ideia no mundo, ainda que imperfeita. Então, esse podcast, ele só nasceu, de fato, quando eu abri mão do perfeccionismo, quando eu dei mais voz à minha intuição do que ao meu medo de tentar algo novo, ao meu medo de julgamento, Porque tá aqui, na internet, se expondo, envolve muita coisa, Muitos pensamentos aí que a gente acaba tendo que geram receio, Mas esse podcast, ele só veio pro mundo quando eu parei de pensar demais e partir pra ação, Primeiro a gente sente, depois a gente pensa e, por fim, a gente age, Ou, pelo menos, deveria ser assim, Mas eu estava agarrada demais, no pensar, Pensando muito sobre a ideia e não estava conseguindo ir para o agir, Nesse processo de ficar pensando muito no que podia e no que não podia acontecer. E aí, um certo dia, eu acordei inspirada, acordei determinada, abri mão disso tudo, que estava me impedindo de dar voz para essa ideia, e as coisas fluíram de uma maneira mais natural do que eu imaginava, E aí veio a ideia do nome e outros planejamentos aí que foram necessários para o pod nascer. Eu realmente não sei, no que vai dar, na realidade também eu acho que não tem nada na vida, que a gente saiba. Então, eu tô me lançando no mundo, tô experimentando aí para ver no que vai dar essa ideia aí que surgiu, A ideia desse podcast, a nossa premissa inicial vai ser partir, de metáforas, de analogias, de pensamentos, de imagens mentais para refletir sobre alguns fenômenos da vida. Eu tenho um hábito muito forte de criar imagens mentais, de criar associações mentais que me ajudam a atribuir um significado, às coisas ou lembrar de alguma coisa importante, É como se, fazendo isso, eu conseguisse tornar algumas ideias muito abstratas um pouco mais concretas, sabe? Então, quando eu penso nessas metáforas, nessas imagens mentais, eu consigo materializar muitos conceitos que às vezes são difíceis de serem compreendidos, às vezes só numa linguagem literal ali, Mas eu quero deixar muito claro, desde o início, que eu não acredito que a vida tem um sentido dado a priori, O que isso significa? Eu não acredito que tem um sentido único e absoluto,
uma verdade absoluta para quase nada nessa vida, né? Eu acredito que cada pessoa cria um sentido próprio, né? Sobre suas vivências, sobre as suas experiências, sobre o que acontece no mundo. E aqui eu vou dividir o meu sentido, né? Ou o sentido de outras pessoas que também me fazem ver sentido, incluindo vocês, que também vão poder compartilhar e colaborar com essa construção. A mesma ideia, né, ela pode ter muitas interpretações, a gente pode usar muitas metáforas, muitas comparações para refletir, né, sobre um mesmo conceito. E eu quero pensar com vocês sobre alguns desses sentidos aí que a gente pode criar. E aí você pode me perguntar, né, Fernanda, qual que é o objetivo disso? Para que ficar criando sentido sobre essas coisas? Primeiro que eu acho que cada um vai ter um sentido próprio para estar aqui, né? Esse podcast não tem um objetivo final, a gente não está surgindo com essa ideia com um objetivo pré-determinado. Na verdade, esse podcast nasceu para dar um lugar de expressão para aquilo que a gente, né, para aquilo que eu, enquanto ser humano, vivencio, para aquilo que vocês vivenciam e a gente troca. Eu acredito muito, né, que transformar a vida em arte é uma das formas mais eficazes de criar um sentido para ela, né? E criar um sentido para a vida determina muito a forma que a gente se relaciona com ela, né? E esse podcast vem dessa tentativa aí de criar significados, né? De criar sentidos, mas com a absoluta certeza de que a vida não cabe aqui por inteiro, né? A gente vai pensar em recortes sobre a vida, sobre pequenos pensamentos, sobre pequenas ideias aí que a gente vai formulando, mas a gente não consegue, né, de uma forma ampla, assim, né, abranger toda a complexidade da vida. Então, vamos lá, né, meus queridos? Nosso ponto de partida de hoje é a metáfora da piscina. Essa é uma metáfora que eu uso com muita frequência e, para falar a verdade, eu não sei de onde que veio essa ideia, se eu já li ela em algum lugar, se eu já ouvi ela em algum lugar, mas desde que eu percebi essa associação, eu uso muito essa metáfora para simbolizar o que eu penso sobre relações, né? Principalmente novas relações. E quando eu falo de relações, eu não estou falando só de pessoas, né? Estou falando de diferentes formas de relações, né? Relações de trabalho, relações de lazer, relações que a gente estabelece com qualquer coisa na vida, né? Então, eu penso que quando a gente entra num novo relacionamento, em um novo trabalho, em uma nova atividade, a gente está de frente para uma novidade que a gente não sabe o que esperar, né? Se a gente pode confiar, se aquilo vai dar certo, se aquilo vai ser bom pra gente. A primeiro momento, aquilo é uma grande incógnita, né? Então, vamos imaginar que essa nova relação, né, seja ela qual for, é uma grande piscina desconhecida. Então, nessa grande piscina desconhecida, você tem poucas informações sobre ela. Você só tem a imagem, né, que você está vendo de fora, né? Então, você não sabe qual que é a real profundidade dessa piscina. Você não sabe, né, quão rasa essa piscina é, como que tá a temperatura dessa piscina. Você não sabe se você vai ficar confortável dentro dessa piscina ou não, né? Porque para descobrir, né, essas informações, você precisa primeiro entrar nessa piscina para depois descobrir. Não tem como, né, saber dessas informações sem entrar nessa piscina. Mesmo que alguém já tenha entrado nessa piscina e possa te dar alguma opinião, né, que às vezes pode ser ou não coerente, falar, né, a pessoa pode falar, sei lá, essa piscina é muito rasa, né, mas enquanto você não entrar nessa piscina, você não vai ter certeza de como ela é. Você precisa entrar e ter a sua própria experiência para descobrir, porque essa opinião que a pessoa está te dando não foi a sua experiência que criou. Então, de repente, essa pessoa que te deu essa opinião, né, sobre essa piscina, ela pode falar que essa piscina é muito rasa, mas a altura dessa pessoa é diferente da sua.
Essa pessoa pode falar que a água dessa piscina está muito gelada, mas talvez essa pessoa é uma pessoa mais friorenta, uma pessoa com uma sensibilidade maior ao frio. Enfim, a gente só vai saber como essa piscina é de fato quando nós temos a experiência própria de entrar nessa piscina. Porém, como não tem como a gente saber quão segura essa piscina é, né? Porque a gente ainda não entrou nessa piscina, eu penso que não é seguro, né? Não seria seguro você subir direto no trampolim dessa piscina desconhecida e se jogar de cabeça sem saber, no mínimo, né, a profundidade dessa piscina. Se você vai lá no trampolim, se joga de cabeça e essa piscina for muito rasa, a chance de você ter sérios ferimentos, a chance de você quebrar a sua cara no chão, né, se essa piscina for muito rasa, é muito grande, né? Ao mesmo tempo, eu também vejo que a gente não tem que ficar se maltratando, né? Ficar na margem dessa piscina aí, às vezes num dia super ensolarado, suando, passando calor, doido para entrar nessa piscina, mas não entrando com medo dessa água, com medo de se machucar. A gente também tem que ser feliz, né? Pelo amor de Deus. E se a gente evita a qualquer custo entrar nessa piscina, por conta desse medo, a gente também vai estar evitando uma felicidade, né? A nossa felicidade que pode acontecer a partir desse contato. Então, para aproveitar o melhor que essa piscina pode nos oferecer, sem correr tanto esse risco de se machucar, né? De se colocar de uma maneira muito vulnerável, eu penso que não é preciso já chegar se jogando de cabeça nesse trampolim, né? Porque, na verdade, é um grande risco, né? A gente entrar de cabeça nessas relações que são desconhecidas ainda. Mas a gente pode entrar pé por pé, né? A gente pode entrar pela escada, a gente pode ir percebendo aos poucos como que é a profundidade dessa piscina, se a temperatura dessa piscina é agradável, se a gente quer, de fato, entrar nela, né? Molhar a cabeça, né? Se jogar por completo. A gente pode tomar mais cuidado, né? E ir entrando aos poucos nas nossas relações, nos nossos projetos, ir sentindo aos poucos, né? Se é um lugar seguro para a gente ficar. E isso é sobre qualquer tipo de relação, tá, meu povo? Até mesmo um hobby, às vezes, que você vai começar. Então, vamos supor que você vai começar a experimentar a pintura. Você pode, né, ir sentindo aos poucos se pintar é um hobby que te satisfaz, né? E experimentando aí se é algo que te agrada. Então, ao invés de você já ir investindo horrores, né, nesse hobby para começar, gastando aí todo o seu dinheirinho suado, com um monte de material que você não sabe se vai usar de fato, você pode começar com pouco investimento, você vai lá, compra algumas telas, uns pincéis básicos, poucas tintas, para você ir entrando em contato com essa experiência e aos poucos, né, se fizer sentido, você vai investindo mais, né, com o passar do tempo aí nessa relação, né? No caso, eu estou citando hobby, mas pode ser qualquer relação, né? Voltando para a ideia da piscina. Se molhar é inevitável, né? Se a gente quer aproveitar essa piscina, se a gente quer aproveitar esse dia de sol, se refrescando nessa água, a gente tem que entrar nessa piscina e a gente vai se molhar. Não tem como evitar isso. Para a gente entrar nas relações e aproveitar o prazer que elas nos oferecem, o sentido que elas dão para a nossa vida, se molhar é inevitável, né? Nós afetamos e somos afetados pelas relações. E não dá para a gente se relacionar genuinamente sem se afetar de alguma forma. A dor é um risco necessário para sentir o amor. E para uma coisa dar certo, a gente tem que correr o risco de dar errado. Então não dá para a gente saber a qualidade de uma relação se a gente não se permite entrar nela. Não dá para a gente saber se vai ser uma boa decisão entrar nessa piscina se você não entrar. É necessário se inserir, se conectar para a gente descobrir. E se o medo do tombo assusta, se o medo, né, de dar de cara no chão dessa piscina aí, que pode ser rasa, se isso nos apavora,
a gente não precisa se isentar, né, de viver aquilo que faz a gente se sentir vivo, né, aquilo que dá um grande significado, né, na nossa vida, que são essas relações que a gente estabelece. Mas a gente pode usar esse medo como uma forma de cuidado, né, para a gente não se vulnerabilizar desnecessariamente. Então, podemos ir entrando aos poucos nessa piscina, pé por pé, com cautela, com atenção, prestando atenção aos nossos sentimentos, para saber se a gente quer mergulhar nessa relação ou se é melhor recuar e ir em busca aí de outras piscinas. Lembrando, né, que essas piscinas nem sempre são pessoas. Às vezes, essas piscinas são coisas, são lugares, são projetos, são sonhos, são outras coisas. Eu penso que em uma nova relação, seja ela qual for, o ideal não seria você já começar com 100% de confiança e aí essa confiança vai caindo se a pessoa vai te decepcionando. Eu penso que o mais cuidadoso seria a gente ir construindo essa ideia de confiança gradativamente, do 1%, né, até o 99%, porque eu também não acho que dá pra gente ter 100% de confiança em ninguém, nem na gente mesmo, né? Porque a gente muda de ideia também. Muitas vezes a gente fala dessa água não bebereis e bebereis, né, minha amiga? Bebereis muitas vezes nessa vida. Então, podemos, né, entrar na piscina dessas relações, preservando a nossa integridade ao entrar aos poucos e ir construindo essa confiança dessa relação de uma maneira progressiva, né? Nós vamos investindo aos poucos nessa nova relação, nós vamos ficando atentos, né, para os efeitos que essa relação está causando na nossa vida. A gente pode ficar atento, né, à forma que a gente está se sentindo. E é claro, né, que o ideal nem sempre é possível, né, minha gente? Às vezes a gente quer muito alcançar esse ideal, quer muito ter esse cuidado, mas quando a gente para ver, a gente já pulou nesse trampolim, a gente já tá lá com a cara toda arrebentada, tendo que dar conta aí desses machucados existenciais, né, que ficam na gente. Nem sempre a gente consegue, né, antecipar e agir cuidadosamente, né? Mas se a gente tiver pelo menos essa intenção de nos preservar, de, né, ir aos poucos, gradativamente, construindo essa confiança nessa relação, se a gente estiver atento, né, para não permanecer, né, se essa piscina não for uma piscina boa pra gente, né, se a gente estiver, mesmo com a cara arrebentada, né, percebendo isso e conseguindo sair dessa piscina, né, e priorizar o nosso cuidado, eu acho que a gente pode evitar muitos danos desnecessários. E quem tem a responsabilidade de preservar a nossa integridade, né, de priorizar o nosso cuidado, somos nós mesmos, né? O outro, ele pode até ser um colaborador. O outro pode fazer muitas coisas pela gente. Quantas vezes aí a gente é protegido pelas pessoas que são importantes para nós, né? A gente não é autossuficiente, né? Nós vamos precisar dos outros sim. Mas quem tem essa responsabilidade, né, somos nós. A menos que você seja, né, uma criança, um adolescente, né? Aí a sua responsabilidade também é dos seus cuidadores. Mas se você é um adulto, é você que tem que tomar os cuidados necessários para se preservar. Então, não confie que o outro vai cuidar de você, porque nem todo mundo é tão bem intencionado assim. Inclusive, muitas pessoas podem justamente se aproveitar do fato de que você não se protege para poder se beneficiar disso. E aí, quem sai perdendo é você. Então, se cuide, se priorize, se preserve e entre aos poucos nas piscinas que você precisa entrar. Não deixe de aproveitar a alegria de estar dentro dessa piscina, mas seja prudente para não se colocar em um risco que você não precisa estar. Já tem um tanto de risco aí que são inevitáveis, né, que a gente não consegue evitar. Se pelo menos aqueles que a gente puder, né, tá ótimo, né? Se a gente conseguir aqueles que a gente puder, tá ótimo. E eu espero que você entre nessa piscina do Criando Sentido junto comigo, pé por pé, né? Que juntos a gente possa construir essa confiança gradativamente a cada episódio, até que em algum momento, né, essa conexão seja realmente segura e significativa para você. Mas eu prometo que essa piscina aqui é profunda, viu? Às vezes até demais da conta. E esse demais da conta entregou a minha mineiridade, né, meu povo?
Então é isso. Esse foi o nosso